começar a gravar. Pronto, oba, estamos gravando porque a Campus Sales pede para eu botar o link depois para vocês, para ficar na plataforma, né? Então, estão entrando também a Ana, o Edilson, a Melissa. Bom dia, então, para todos. Bom, eu havia falado que, do ponto de vista de cumprimento das obrigações, as obrigações elas podem ser simples ou múltiplas. Tínhamos falado, basicamente, as principais orientações de obrigações simples. Começamos a falar das obrigações múltiplas. E aí falamos das obrigações múltiplas, dizendo que elas podem ser objetivamente múltiplas, quando tem duas ou mais prestações, e podem ser subjetivamente múltiplas. Com relação às obrigações objetivamente múltiplas, conversamos que as obrigações objetivamente múltiplas podem ser conjuntas ou cumulativas, hipótese em que todas as prestações da obrigação deverão ser cumpridas, ou podem ser disjuntivas, hipótese em que apenas uma prestação sendo cumprida, a outra não precisa ser cumprida. E aí conversamos sobre o regime jurídico das obrigações divisíveis, das obrigações indivisíveis, das obrigações alternativas e das obrigações facultativas. Hoje nós vamos falar das obrigações subjetivamente múltiplas. Quando é que eu vou ter obrigações subjetivamente múltiplas? Quando eu tiver uma dessas três situações. Primeira situação, dois ou mais devedores e um credor. Segunda situação, dois ou mais credores e um devedor. E a terceira situação, dois ou mais devedores e dois ou mais credores. Então, quando se fala em obrigação subjetivamente múltipla, nós temos que imaginar a situação em termos mais de uma pessoa, pelo menos, em um dos polos da relação. Os polos da relação são credor e devedor. Se eu tiver duas ou mais pessoas em um desses polos, a obrigação passa a ser considerada subjetivamente múltipla neste sentido. Bom, o que a gente tem que conversar sobre as obrigações subjetivamente múltiplas? Nós podemos ter uma multiplicidade de sujeitos apenas no polo ativo, conforme acabei de falar, apenas no polo passivo, ou em ambos os polos. Quando eu tiver uma obrigação subjetivamente múltipla apenas no polo ativo, eu terei a seguinte situação: credores conjuntos e devedor. Repetindo, credores conjuntos e devedor. Quando tivermos a situação de obrigação subjetivamente múltipla apenas no polo passivo, teremos o contrário: um credor e devedores conjuntos, dois ou mais devedores. E a terceira hipótese, quando tivermos uma obrigação subjetivamente múltipla em ambos os polos, teremos devedores conjuntos e credores conjuntos. Essa situação da obrigação subjetivamente múltipla não se confunde com as obrigações objetivamente múltiplas que vimos na aula da semana passada. Porque nas obrigações objetivamente múltiplas, o que discutimos é a fragmentação de prestações. Essas prestações têm que ser todas cumpridas ou não. Nas obrigações subjetivamente múltiplas, o que discutimos é: basta uma pessoa cumprir com a obrigação para que as outras sejam liberadas? Ou é necessário que cada pessoa cumpra a obrigação? Então a análise ela é modificada. Ao invés de se analisar a pluralidade de prestações, se analisa a pluralidade de condutas das pessoas da obrigação. Se vocês entenderem esse iniciozinho, que parece ser um pouquinho complicado, mas não é complicado, tudo vai ficar fácil agora. Então eu já dou uma interrompida perguntando se vocês entenderam por que objetivamente múltipla é diferente de subjetivamente múltipla. Porque a grande deficiência do aluno da graduação e até mesmo do profissional de direito, quando analisa esse ponto do direito civil,
é confundir obrigações objetivamente múltiplas e subjetivamente múltiplas. Ficou claro para vocês? Ou vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso que eu acabei de falar? Nossa, ficou claro mesmo, pessoal? Então tá bem. Então eu vou seguindo. Então lembre-se, a subjetivamente múltipla... Oi. Oi, Tatiane. Por favor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Por favor, explica de novo para mim a diferença entre as duas. Eu fiquei com dúvida. Vamos lá. Quando se fala em multiplicidade, eu vou ter uma multiplicidade ou de sujeitos ou de objeto. O objeto da obrigação é a prestação. Os sujeitos da obrigação são o credor e o devedor. Então, se eu tenho uma pluralidade de objetos, isto é, de prestações, eu tenho obrigações objetivamente múltiplas. Aí eu vou ter que trabalhar com o tema a partir das obrigações divisíveis e indivisíveis, das obrigações alternativas e das obrigações facultativas. Quando o tema diz respeito à pluralidade de condutas de sujeitos, tem o microfone aberto com um barulho bem forte atrás. Obrigado. Quando o tema diz respeito à pluralidade de condutas de sujeitos, eu tenho obrigações subjetivamente múltiplas. E aí a pergunta é, apenas um bastará para agir e a obrigação estará cumprida? Ou é necessário que todos atuem para que a obrigação seja cumprida? Então, a ideia de obrigação subjetivamente múltipla está ligada à conduta. A ideia de obrigação objetivamente múltipla está ligada à prestação. Tudo bem, Tatiane? Mais ou menos. Então vamos lá, por que mais ou menos? Nisso eu preciso limpar o campo de vocês, para que a gente possa seguir. Porque senão vai ficar sempre essa dúvida no ar. Olha, vamos imaginar da seguinte forma. Vocês lembram o esquema gráfico de uma relação obrigacional que eu coloquei no quadro, nas aulas presenciais? De um lado o credor, do outro lado o devedor, o objeto, que é a prestação, e o vínculo que une o credor e o devedor. Então, a situação é a seguinte. Se eu tenho esse objeto fragmentado em duas ou mais prestações, eu vou ter que analisar esse objeto como obrigação divisível, como obrigação indivisível, como obrigação alternativa ou como obrigação facultativa. Se eu tenho pluralidade de credores ou pluralidade de devedores, e o que eu tenho que discutir é se todos deverão agir para cumprir a obrigação, eu terei a discussão de obrigação subjetivamente múltipla. Então, o que distingue a obrigação subjetivamente múltipla das obrigações objetivamente múltiplas é justamente analisarmos se há necessidade de pluralidade de condutas ou não. Melhorou? Sim, obrigada. Tá. Pessoal, deu para compreender isso? Isso é fundamental para entender essa matéria. E muita gente não entende essa matéria por causa desse ponto. Isso é fundamental. Porque quando a pessoa não entende a matéria, nesse ponto, ela confunde toda hora obrigações indivisíveis e obrigações solidárias. E o tema da aula de hoje é obrigações solidárias, basicamente. É o que a gente vai gastar mais tempo na aula de hoje. Pois não? Professor. Oi, Solen, pois não? A Solen. Professor, se todos tiver a obrigação, eu entendi assim, se todos tiver a obrigação de pagar, elas subjetivamente múltiplas, é isso? Solen, se eu tenho duas ou mais pessoas como devedoras, eu já tenho uma obrigação subjetivamente múltipla. O que eu vou discutir
é se, vamos lá, o João e a Maria têm que pagar entregando um cavalo. Eu só tenho como prestação um cavalo. O cavalo ele não pode ser entregado de forma fracionada. Então, quanto à prestação, essa obrigação ela é indivisível. Já quanto à conduta, a pergunta é: quem terá que cumprir essa prestação? O João e a Maria têm que cumprir essa prestação juntos? Ou pode apenas um deles cumprir a prestação? E aí o outro fica liberado. Teria que ser os dois juntos? É isso que eu vou discutir na aula de hoje com vocês. Se tem que ser os dois juntos ou não, entendeu? Então, quando a gente trabalha com obrigação subjetivamente múltipla, o que a gente trabalha é com a análise da conduta das pessoas e não com a fragmentação da prestação. Entendi. Tudo bem? Obrigada. Nada. Tudo bem, obrigada. Outra pergunta? Bom, então não havendo mais perguntas, eu vou então seguir com a matéria, tá bem? Por que é importante a gente saber quando a obrigação é subjetivamente múltipla? E quais são os efeitos dessa pluralidade de pessoas? Justamente por conta da responsabilidade civil. Imagine uma situação como a do exemplo que eu dei anteriormente. João e Maria são codevedores e eles têm que entregar um cavalo para Pedro. Então, Pedro comprou um cavalo que era de João e Maria. Pedro já fez a sua obrigação, que era pagar o preço do cavalo. E agora, Pedro tem o direito de receber esse cavalo. João e Maria têm que entregar o cavalo. A pergunta é, eles terão que entregar esse cavalo juntos? Ou basta que um entregue o cavalo para que o outro seja liberado da prestação? É essa que é a pergunta. Pois bem, quando falamos em obrigações subjetivamente múltiplas, o que se analisa, então, é a questão da responsabilidade civil das pessoas envolvidas na obrigação. Ok? Se eu tenho uma prestação que só pode ser feita de uma vez, eu poderei ter duas possibilidades quando eu tenho dois ou mais devedores. Ou todos os devedores têm que comparecer ao local do pagamento e efetuar o pagamento. Neste caso, é um pagamento de uma obrigação de dar o cavalo. Ou basta que um deles compareça, liberando os demais. Então, se um deles comparecer e entregar o cavalo, os outros estarão liberados. A ideia da obrigação subjetivamente múltipla é se analisar se uma pessoa só fazendo liberará os demais ou se é necessário que todos o façam. Se isso ficou claro, dá para prosseguir numa boa. Bom, por que é importante a obrigação subjetivamente múltipla? Porque há situações em que o cavalo, por exemplo, não pertencia aos dois devedores, mas o cavalo foi arrumado por um dos devedores. Vamos voltar a esse exemplo do João e da Maria com relação ao cavalo. Eles se comprometem a entregar o cavalo para o comprador, mas eles não têm cavalo. E eles têm que entregar o cavalo, vamos supor, até o dia 10 de abril. Chega no dia 10 de abril, o João arrumou um cavalo. Ele comprou um cavalo, gastou o dinheiro comprando o cavalo e vai entregar o cavalo para o Pedro. Ele entrega o cavalo para o Pedro. Do ponto de vista de obrigação subjetivamente múltipla, ele está liberando a Maria quando ele entrega o cavalo. Porque o cavalo era a prestação de obrigação dos dois, dele, João, e de Maria.
Pergunta que eu faço: é justo que a Maria não pague nada? E que o João arque com a prestação inteira? Não, não é justo. O cavalo é dívida dos dois. Como é que fica essa situação, então? Se o cavalo é dívida dos dois, os dois assumiram essa dívida em conjunto, o que acontecerá? O credor, o Pedro, já está com o cavalo, está satisfeito e está liberado do cumprimento da obrigação. Liberou os dois devedores do cumprimento da obrigação. Ele já pagou o preço pelo cavalo, recebeu o cavalo do João. O que é que o João tem que fazer? O João tem que cobrar a parte da prestação que seria devida pela Maria, que corresponde a meio cavalo. Por quê? Porque o João precisou entregar um cavalo que não era dele, que não era dela, para o Pedro. Então ele teve um custo com esse cavalo. Então, por conta disso, a Maria tem que arcar com a parte ideal desse cavalo. Não dá para cortar o cavalo no meio. A função econômica aqui do cavalo é transporte. Então, o que acontece? A Maria tem que pagar a parte equivalente a esse cavalo. Deu para acompanhar o exemplo, pessoal? Com relação ao exemplo, alguma pergunta? Nenhuma? Vocês estão bonzinhos hoje comigo, hein? Fui mostrar aquela casa de papel e todo mundo ficou apavorado por causa da série, né? Deu para acompanhar assim, valeu, Agnaldo. Bom, então agora vamos imaginar da seguinte forma. Vamos imaginar coisas maiores e vamos trabalhar com situações maiores. Por que a classificação das obrigações subjetivamente múltiplas tem importância e muito grande no meio jurídico? Por causa das chamadas obrigações solidárias. O que são obrigações solidárias? A matéria ela está regulada no Código Civil nos artigos 264, estou escrevendo aqui, a 285 do Código Civil. Tá? Eu estou sendo incomodado pelos meus dois cachorros que estão brincando de luta aqui do meu lado. Vocês não estão ouvindo o barulho deles não, né? Espero que não. Bom, eu já mostrei meus cachorros para vocês, já, né? Que são tantas turmas que estou dando aula aqui no online que eu já não nem sei para que eu mostrei cachorro e para que não mostrei cachorro. Então, meus dois cachorros mostrou, não mostra. Não, então já vou mostrar daqui a pouquinho. Eles estão na guerra deles matinal. Toda manhã eles têm essa guerrinha deles, né? Então vou começar a mostrar. Peraí, deixa eu tirar aqui o fone. Vamos lá. Vem cá, vem. Quer fugir, né, esperta? Ai, olha só. Esta aqui é a Snow. Como vocês podem perceber, é uma cachorra bem ativa. Também só tem 1 aninho de idade, né? Tem um ano e pouco. Né? É grande, grande, grande. É uma border. E o outro cachorro, normalmente as pessoas gostam mais dos outros cachorros. Eles têm Instagram, viu? Se vocês quiserem segui-los no Instagram, eles têm Instagram. Vamos ver. Vem cá, ô Frank. Este é o Frank, ó. Este é o Frank. Este é o Frank. Ai, vamos lá. Pronto, deixa eu pegar meu fone aqui. Passa o Insta deles. Passo sim. Bom, além do Frank e da Snow, eu tenho um furão. Tá? Se quiserem, eu mostro o furão depois do intervalo. Então, eu estou mostrando meu zoológico para todo mundo. É um zoológico pequeno, são só 2 cachorros e um furão. Né? Bom, deixa eu... depois eu passo o Insta para vocês. Eu vou pegar aqui na hora do intervalo e passo o Insta para vocês na segunda parte da aula. Bom, agora eles acalmaram. Foi só pegá-los no colo que eles pararam de brigar um com o outro. E agora os dois estão aqui. A Snow está aqui deitada no meu pé e o Frank aqui deitado na cadeira. Pois é assim, é a vida, né? Fazer o quê? Bom, vou continuar. Por que é importante a questão das obrigações solidárias? Porque nas obrigações solidárias,
o que se assume é a ideia de que a prestação tem que ser cumprida por inteiro, por qualquer dos devedores. Então, a ideia de solidariedade diz respeito ao fato de que a prestação deve ser cumprida por inteiro, por qualquer deles, perante o devedor, perante o credor. E quem cumpriu por inteiro tem o direito de regresso, exigindo dos demais devedores conjuntos a parte proporcional que eles deveriam ter pago. Vou repetir. Na solidariedade, qualquer dos devedores deverá cumprir a obrigação por inteiro. Aquele que cumprir a obrigação por inteiro terá o direito de regresso contra os demais. Qual é a vantagem da solidariedade para o credor? Para o credor, a vantagem é a seguinte: ele pode exigir a obrigação por inteiro de qualquer um dos devedores. Então vejam o que a obrigação solidária faz. A obrigação solidária, ela faz com que o credor possa exigir de qualquer dos codevedores a obrigação por inteiro. Aquele codevedor que cumprir a obrigação terá o direito de regresso contra os demais. Por quê? Porque quem cumpriu a obrigação acabou liberando os demais codevedores do credor originário. Porque o credor originário recebeu a obrigação. Então ele terá direito de regresso, proporcionalmente falando, contra os demais codevedores. Essa noção, essa ideia de obrigação solidária demonstra que para um credor, quando ele tem dois ou mais devedores, é muito mais vantajoso a obrigação solidária. Porque ele não precisa cobrar proporcionalmente de cada codevedor. Ele poderá cobrar por inteiro de qualquer um dos codevedores. Vamos tomar um exemplo de Raquel, que é credora de R$1.000 que ela emprestou a Joaquim e a Paulo. Temos dois devedores, R$1.000. Normalmente, conforme a gente já conversou, quando falamos de obrigações divisíveis, as obrigações de pagamento em dinheiro, quando temos dois devedores, são divididas pelos dois. Então, se eu tenho R$1.000 que Joaquim e Paulo devem a Raquel, cada um deve R$500, a não ser que cada um tenha valores diferentes de dívida. Por exemplo, um tenha 700, outro 300. Mas, normalmente, nós falamos, inclusive, sobre isso nas obrigações divisíveis, há uma proporção do valor devido. Pois bem, numa obrigação divisível, o credor tem que ir atrás dos dois para cobrar de cada um deles os R$500, no caso do nosso exemplo. Quando há a solidariedade, a credora, que é Raquel no nosso exemplo, poderá exigir tanto do Joaquim, tanto do Paulo, os R$1.000. Ela pode exigir de qualquer um deles o valor total da obrigação. Mas eu não sou o único devedor, o Joaquim poderia falar. O Paulo também é devedor, então eu só preciso pagar R$500. E a Raquel vai dizer, não, mas existe uma obrigação solidária neste caso. Então você tem que pagar os R$1.000, porque eu estou querendo que se pague os R$1.000. O credor da obrigação solidária pode cobrar a prestação por inteiro de qualquer dos codevedores. Claro, não poderá receber R$1.000 dos dois, no nosso exemplo.
de quem ela receber os R$ 1.000, acabou o crédito dela. Porque o crédito dela originário eram os R$ 1.000. Então vamos supor que Joaquim pague os R$ 1.000. Porque existe a solidariedade assumida por Joaquim e Paulo perante Raquel nesta obrigação. Joaquim pagando os R$ 1.000, tanto ele quanto Paulo estão liberados da obrigação perante Raquel. Mas não é justo que o Joaquim fique com esse prejuízo, porque o Paulo também era devedor conjunto. Então o Joaquim terá direito de regresso contra o Paulo, exigindo a parte dele, já que ele cumpriu a obrigação por inteiro. E Paulo terá que pagar a Joaquim os R$ 500, que são a proporção desse exemplo. Percebam que a ideia de solidariedade ela é diferente da ideia de divisibilidade ou de indivisibilidade, então, que tratamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos que o pagamento em dinheiro ele se presume à vista, mas que ele pode ser parcelado. Tudo bem, parcelei o pagamento em dinheiro, R$ 1.000, R$ 500 é pago pelo Joaquim, R$ 500 é pago pelo Paulo. E parcelei em 2 vezes. Tudo bem, cada um pagará 2 prestações de R$ 250. Obrigação divisível parcelada em 2 vezes. Se o contrato firmado com a Raquel estabelecer a solidariedade dos 2 devedores perante ela, ela pode cobrar por inteiro de qualquer um deles. Então ela poderá cobrar R$ 500 de qualquer um deles na data da primeira parcela e R$ 500 de qualquer um deles na data da segunda parcela. E eles que se virem com o direito de regresso. Quem pagar terá o direito de regresso contra o outro. Essa é a ideia básica da solidariedade. E aí eu pergunto para vocês se deu para captar essa ideia. Perguntas? Gente, nenhuma pergunta? Estou impressionado, hein? Eu acho que eu acordei hoje com a macaca, então eu acho que hoje tô acertando. Eu acho que vou jogar na Mega Sena. Porque a matéria é difícil. A matéria ela é difícil. Mas aí eu acho que é bem clara a diferença entre divisibilidade, nesse exemplo que eu dei, e solidariedade, né? Eu tenho uma obrigação de R$ 1.000 a ser paga em 2 vezes por Joaquim e por Paulo. Né? Então, cada um tem que pagar 2 prestações de R$ 250. Quando estabelece-se a solidariedade, qualquer um deles poderá ser instado a pagar 2 prestações de R$ 500. A Rafaela está perguntando, a Raquel poderia exigir que o pagamento da primeira parcela fosse feito pelo Joaquim e o da segunda pelo Paulo? Ou somente pelo Joaquim nas 2 prestações? Rafaela, se houver solidariedade, sim. Se for fixada a solidariedade, eu vou explicar para vocês como é fixada a solidariedade, sim. E aí aquele que pagar a prestação fica no direito de regresso contra o outro. A vantagem da solidariedade para o devedor é grande, porque ele pode cobrar de todos os codevedores o valor integral da parcela. Então vamos supor, a primeira parcela é de R$ 500, cada um tinha que pagar 250. Ela pode cobrar dos 2 os R$ 500. E quem pagar libera o outro e fica com direito de regresso contra o outro. Aí ela cobra dos 2 a segunda parcela. Quem pagar os 500 para ela, libera o outro e tem o direito de regresso contra o outro. Percebe? Então, veja a vantagem que a solidariedade acaba trazendo para o credor. Outra pergunta? Eu acho que esse exemplo deixa muito claro a diferença entre solidariedade, divisibilidade e indivisibilidade, né? Não há mais nenhuma pergunta? Beleza. Então, olha só. Como é que eu posso dizer que uma obrigação é solidária ou não é solidária? O simples fato de eu ter 2 ou mais devedores ou 2 ou mais credores não gera solidariedade. Apenas gera obrigação subjetivamente múltipla. Retomemos o exemplo sem a solidariedade. A Raquel é credora de R$ 1.000
que serão pagos em 2 parcelas, por Joaquim e por Paulo. Então, teremos 2 parcelas de R$ 500 que ela receberá. Sem a solidariedade, cada um desses devedores apenas terá que pagar R$ 250 para ela. E ela não poderá exigir de todos os devedores o valor integral da prestação, mas só a parte proporcional a cada um deles. Como é que fica a situação, então? Anotem, é regra de ouro no direito. As obrigações solidárias, elas não se presumem. Não existe presunção de solidariedade. A solidariedade, ela decorre da lei ou do acordo de vontades. Então, apenas haverá solidariedade se o legislador expressamente estabelecer que a obrigação é solidária. Ou ainda, se o negócio jurídico expressamente fixar em uma cláusula a solidariedade. Solidariedade não se presume. Esta regra é uma das regras de ouro do direito. Hoje em dia está todo mundo falando em regra de ouro por causa da liberação aí dos R$ 600, né, do coronavírus. Por causa da regra de ouro que tem que ser obedecida por causa da responsabilidade fiscal do governo. Então, é uma regra de ouro. Pronto, vou usar uma expressão do dia. É a regra de ouro. Solidariedade não se presume. Decorre da lei ou decorre da vontade das partes. Então, se decorre da lei ou decorre da vontade das partes, voltando àquele exemplo da Raquel que emprestou R$ 1.000 a serem pagos em 2 parcelas por Joaquim e por Paulo. Se não houver solidariedade fixada na lei nesse tipo de situação, se não houver solidariedade fixada no contrato de empréstimo que a Raquel fez para o Joaquim ou para o Paulo, se não houver em nenhuma dessas 2 situações a obrigação solidária, não existe solidariedade. E aí a obrigação será subjetivamente múltipla, 2 devedores, porém será divisível. Não poderá haver a exigibilidade. A obrigação não é solidária, continua sendo divisível. 2 prestações de R$ 500, mas esses R$ 500, cada codevedor pagará 250. E a Raquel não poderá cobrar de nenhum deles o total da prestação, R$ 500. Se houver solidariedade, no entanto, fixada no contrato, a Raquel poderá cobrar de qualquer um deles os R$ 500. Eu vou dar um intervalo, então, porque terminou o horário da nossa live, e eu volto daqui 15 minutos. Eu vou passar o link novo para que o Gabriel passe para vocês, tá bom? Então, estou com menos de 1 minuto.